Mas, de qualquer forma, vamos para o próximo tema, que vai ser com a ilustre Graciela Gomes. Veio direto da Argentina para nos fazer refletir sobre acoso laboral ou mobbing. Chamamos também para a mesa a Ana Laura. E a Isla. Então, a gente vai começar, então, pelo Dr. José Antônio e depois a Graça. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Buenas tardes. Me colocaram aqui com essa difícil empreitada, né? Dr. Lima sempre nos surpreendendo, né? Ele me disse o seguinte: você achou que você vinha para dar uma palestra, mas na verdade você vem para traduzir a palestra das brilhantes palestrantes internacionais, estrangeiras. Eu não tenho essa qualificação, não tenho essa condição. Eu vou apenas falar algumas coisas, algumas ideias a respeito do novo Código de Processo Civil e sua aplicação ao processo de trabalho. E, portanto, peço desculpas a todos vocês, porque nem os cumprimentei direito, dada a surpresa que me foi colocada. Viram que eu nem fui anunciado. Depois já me colocaram, já me trouxeram à mesa, professora. Tá vendo? Aqui em Brasília é essa sim. Paciência. Boa tarde a todos e a todas, ilustres advogados e advogadas, desembargador, professor, professores, senhoras e senhores. É uma grande honra estar aqui nesse primeiro simpósio jurídico internacional. Para mim, uma honra mesmo estar aqui com vocês, falar sobre um tema que eu gosto, um tema sobre o qual tenho escrito alguma coisa. Agradeço ao Dr. Lima por esse convite, agradeço à minha colega, professora Márcia, juíza Márcia, que realmente fez o convite diretamente. E o que eu quero falar com vocês a respeito desse novo Código de Processo Civil e sua aplicação ao processo de trabalho, e, na verdade, o que me foi pedido é o que não se aplica ao processo de trabalho. Eu tenho aqui uma missão tanto quanto difícil, talvez mais impossível do que a do Tom Cruise, porque o novo Código de Processo Civil tem 1.072 artigos. A gente está fazendo um curso aqui às quintas-feiras para os advogados e advogadas de Ribeirão Preto. Estamos no artigo 440 por aí, e desses 440 artigos que a gente já viu, mais de 200 deles são totalmente inaplicáveis ao processo de trabalho. De modo que, para falar de todos os artigos que são inaplicáveis ao processo de trabalho, a gente ficaria aqui certamente uma semana ou mais. São muitos dispositivos. A primeira impressão que eu tenho é de que um código elaborado um tanto quanto às pressas, ainda que ele tenha ficado por 4 anos no Congresso Nacional, depois que ele saiu da Câmara totalmente alterado e voltou ao Senado, a aprovação dele no Senado foi muito rápida, extremamente rápida, e para que um certo senador da República, muito importante, pudesse ser a pessoa que tivesse a honra de inaugurar, de dizer está aprovado o novo Código de Processo Civil. Os senhores sabem muito bem que essa pessoa foi presidente da República, depois foi senador, não é mais, estava terminando o seu mandato e não reeleito, e por isso há pressa de se aprovar e logo esse novo Código de Processo Civil. Claro que ele tem coisas boas, tem coisas muito boas. O novo Código de Processo Civil tem artigos excepcionais. Um deles, que quando os juízes do trabalho começarem a descobrir as coisas boas que existem nesse novo Código de Processo Civil e começarem a aplicar, vão deixar os advogados de empresa em polvorosa. Os advogados de empresa que acham que o juiz do trabalho é um tanto quanto ferrenho, um tanto quanto inquisitivo, tem umas posturas um pouco agressivas, quando se depararem os juízes do trabalho com requerimentos de aplicação desse dispositivo, dessa norma, e os juízes do trabalho perderem um pouco do seu medo e lutarem realmente por efetividade processual, nós poderemos ter uma verdadeira revolução no processo de trabalho, na nossa execução trabalhista. Mas antes de tudo, eu acho que isso aqui deve ser o passador de slides. Ah, é, muito legal, descobri, isso aqui passa slides, muito bom. A gente começa pelo artigo 15 do novo Código de Processo Civil, é por lá que devemos começar, não há outro jeito. Porque esse artigo 15, de certa forma, quis dar um nó no processo de trabalho. Os processualistas civis trouxeram uma norma para dizer para nós o que
desse novo código se aplica ao processo de trabalho, sem permissão, sem nossa autorização. E há alguns processualistas, dentre eles o grande Nelson Neri, que diz que esse dispositivo revogou o nosso velho e bom artigo 769 da CLT. E isso a gente não pode aceitar, isso é inadmissível. Porque o artigo 769 da CLT é a nossa barreira de contenção. O nosso 769 da CLT diz que as normas do processo civil, que forem boas, que aperfeiçoarem o processo de trabalho, que trouxerem efetividade e celeridade, serão aplicadas, serão muito bem-vindas. Mas há muitas normas que não têm o menor sentido, que não se encaixam nesse processo de trabalho, que é um processo diferenciado. A gente tem de partir do pressuposto que o processo de trabalho é um processo de efetivação de direitos materiais, em grande medida, de natureza alimentar. Por isso é um processo diferenciado. A lei da ação de alimentos, por exemplo, é uma lei diferenciada. O procedimento da lei da ação de alimentos é um procedimento inquisitivo. É um procedimento em que não há tanta garantia de contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque nessa ação, nesse processo, se busca a satisfação de alimentos, de verbas alimentares. Vejam só, o procedimento da lei de alimentos é praticamente uma cópia da CLT, praticamente uma cópia do procedimento trabalhista. Por isso, então, a gente precisa entender que o processo de trabalho foi feito para isso, para a satisfação de direitos quase sempre alimentares. Ah, isso não se aplica mais, isso é romantismo, isso é da década de 40. Até hoje, eu vejo nas minhas salas de audiência empresas que não pagam verbas rescisórias. Saldo de salário. Como é que, então, isso é romantismo? Como é que esse processo pode pegar tudo que há no processo civil, de burocrático, de ampla defesa, de garantia de contraditório na sua máxima plenitude e aplicar para um processo em que o sujeito está pedindo para que alguém faça a empresa pagar os seus salários. Portanto, não há como a gente pegar esse processo civil da maneira como feito, da maneira burocrática como pensada e aplicar ao processo de trabalho. A nossa barreira de contenção é o artigo 769 da CLT. E por isso, então, a gente precisa dizer, o artigo 15 não revogou o 769 da CLT, pelo contrário, ele tem que ser utilizado de forma a aperfeiçoar o processo de trabalho. Daí porque, então, a gente pode fazer aplicação supletiva ou aplicação subsidiária dessas normas do processo civil que vierem melhorar o processo de trabalho. Como assim? De que maneira? Toda vez que eu precisar reforçar uma norma do processo de trabalho que está um pouco antiga, ancilosada, eu faço uma aplicação subsidiária das normas do processo civil. Toda vez que eu não tiver norma no processo de trabalho, lacuna completa, lacuna primária, e houver uma norma no processo civil que seja boa, que leve à efetividade e celeridade, eu faço uma aplicação supletiva dessas normas do processo civil. Daí porque eu posso, então, aplicar o artigo 15 do novo CPC ao processo de trabalho para melhorá-lo nas lacunas primárias ou nas lacunas secundárias. Exemplos. Nós não temos norma alguma sobre execução provisória. Ou temos? Temos. Temos uma regra muito sucinta, lá do artigo 899 da CLT, que diz que a nossa execução provisória vai até a penhora. Essa regra é contemporânea do Código de Processo Civil de 43. Portanto, de 39, perdão, a CLT que é de 43, do CPC de 39. Portanto, é uma regra velha, bem velhinha, ancilosada mesmo. Ela precisa de ser melhorada, aperfeiçoada. E aí eu faço uma aplicação subsidiária do artigo 520, incisos e parágrafos do novo Código de Processo Civil, que permite uma execução provisória muito mais eficaz, muito mais satisfativa. De modo que eu posso, então, ir além da penhora. Eu posso penhorar bens do devedor, posso penhorar usufruto, posso penhorar a nua propriedade, posso penhorar quaisquer bens da sua propriedade, posso alienar esses bens, posso adquirir dinheiro para satisfação do credor trabalhista, ainda que se trate de execução provisória. Posso, desde que haja caução, é o que exige o novo Código de Processo Civil, como já exigia
o Código de 73, depois das reformas. Só que essa caução poderá ser dispensada quando se tratar de verba alimentar de qualquer origem, e esse é um grande avanço do novo Código de Processo Civil. A satisfação de prestação alimentícia é de qualquer origem, a execução provisória dispensa caução, garantia da execução para a prestação alimentícia, prestação de natureza alimentar de qualquer origem. Então agora penso que o TST precisa rever a sua jurisprudência, porque o TST acha que pensão alimentícia é uma coisa e verba trabalhista é outra coisa. O novo Código de Processo Civil não faz essa distinção. Para ele, independe a origem da verba de natureza alimentar. E o artigo 100 da Constituição, portanto, nos deixa bem claro quais são verbas de natureza alimentar: salários, proventos e tantas outras verbas. Se eu estou numa execução trabalhista para satisfação de verbas dessa natureza, em tese, pelo menos, eu poderia avançar, inclusive com alienação de patrimônio, com liberação de dinheiro, mesmo em execução provisória. No processo civil, ainda que haja agravo de instrumento para o STJ, para o Supremo Tribunal Federal, poderia também, na execução provisória, haver satisfação completa da verba. No processo de trabalho também nós poderíamos aplicar isso e parar de estancar a execução quando se dá um agravo de instrumento para o TST. Por que não? Se até no processo civil eu posso avançar, liberar dinheiro, quando pendente agravo de instrumento no STJ, por que deveria ser diferente no processo de trabalho? E aqui eu teria mais um saco de maldades para os advogados de empresa que já estão de cabelos um pouco arrepiados. Por exemplo, 523 do novo CPC. Nós temos norma? Alguns dizem que sim, a jurisprudência trabalhista é vacilante a esse respeito. Ah, temos. Temos um procedimento trabalhista, o artigo 880 e seguintes. O nosso procedimento é o seguinte: liquidou, cita para pagar em 48 horas, não pagou, nomeia bens à penhora, faz a garantia do juízo, processa os embargos e assim por diante. O Código de Processo Civil avançou a isso de algum tempo, desde a reforma de 2005 e 2006. Lá, o devedor é intimado na pessoa do advogado pelo processo sincrético para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10%. O TST é bastante conservador quanto a essa matéria, tem uma jurisprudência bem consolidada, no sentido de que esse dispositivo é inaplicável ao processo de trabalho. Mas eu já dizia há muitos anos aos meus alunos, não compreenderam bem essa situação. O que o Código de Processo Civil trouxe foi uma fase intermediária entre o final da liquidação e o início da execução propriamente dita. O nosso regramento é de execução propriamente dita, quando o sujeito não teve a oportunidade de cumprir espontaneamente a obrigação. O que o novo Código criou, e vários autores do processo civil dizem, é uma fase intermediária entre a liquidação e a execução, chamada de cumprimento espontâneo. Eu lhe dou 15 dias para você pagar, satisfazer a sua obrigação. Aí, se você não cumprir espontaneamente, vou eu, com a força do Estado, penhorar os seus bens para satisfação da execução. Portanto, dá para encaixar perfeitamente essa inovação do processo civil dentro do processo de trabalho, de modo que o 523 poderia ser aplicado de forma supletiva ou subsidiária ao processo de trabalho. Para assustá-los um pouco mais, artigo 139, inciso 4º do novo CPC. Os processualistas civis estão, de alguma forma, divididos quanto a esse dispositivo, porque ele dá uma ferramenta extraordinária para o juiz. Dentre os novos poderes de efetivação dos direitos dados ao juiz civil, está o de impor ao devedor que não cumpre a obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou de pagar, inclusive, a possibilidade de o juiz impor medidas coercitivas, indutivas, mandamentais a esse devedor. Então isso não pode ser aplicado de qualquer maneira. Nós não podemos gerar descrédito no judiciário. Nós não podemos ser justiceiros. Isso nunca, jamais. Nem o juiz do trabalho pode ser justiceiro. Mas aquele devedor que não paga as suas obrigações,
que teve todo o seu direito de defesa em todo o curso do processo, na sua amplitude, e simplesmente não paga, mas continua usufruindo todos os bens da vida. Não é aquele sujeito que quebrou literalmente, que vai na audiência até sem advogado, porque não tem nem dinheiro para pagar o advogado. Esse não. Mas há devedores chamados de cafajestes. E não sou eu que estou dizendo isso. Marcelo Abelha, que é um procurador do Espírito Santo, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele separa devedores comuns de devedores cafajestes. Quem são os devedores cafajestes? São aqueles que continuam gozando do que há de melhor na nossa vida, sem se preocupar com a justiça, sem dar satisfação alguma a quem quer que seja. Ele não tem dinheiro para pagar salário, verba rescisória e verbas a que ele foi condenado. Mas ele continua andando de carro importado, viajando para Miami 3, 4 vezes por ano e curtindo a vida doidado. E você vai no Facebook do sujeito, ele tem uma vida extraordinária. Isso não pode ser permitido. Isso não é permitido, isso não é justiça. Isso não é legal, isso não pode continuar acontecendo. Portanto, as medidas indutivas, coercitivas que o juiz pode aplicar em casos extremos como esse, são muito bem-vindas, extremamente bem-vindas. Infelizmente, os advogados trabalhistas ainda não descobriram isso. Os meus alunos, sim. Vocês agora, sim. Alguns já aplicavam, já pediam, mas os juízes do trabalho são muito conservadores. Eu também. A gente tem medo de aplicar um trem tão perigoso desse, um trem tão inovador desse. Mas imaginem só, o sujeito não está dando de carro importado, eu suspendo a CNH dele, suspendo a sua habilitação. Ele não está viajando para Miami, eu suspendo o passaporte dele. Quaisquer medidas coercitivas àquele sujeito renitente que continua gozando os bens da vida até que o dinheiro apareça, até que ele satisfaça a sua obrigação. Artigo 139, inciso 4º do novo CPC, pode provocar uma revolução no processo civil e também no processo de trabalho, se bem aplicado, se aplicado com parcimônia nos casos que merecem isso. E os juízes do trabalho precisam parar de despachar. Não tem amparo legal. Tem amparo legal. E está no CPC. Não foi nenhum juiz do trabalho que inventou isso. Artigo 139, item 4 do novo CPC. E as pessoas que buscam a justiça do trabalho, normalmente são pessoas sem condições de nem sequer imaginar que ela pode celebrar um negócio jurídico processual. Mas para os processualistas civis isso é a coisa da onda, é fantástico, é maravilhoso. Agora podemos celebrar negócios jurídicos processuais. Isso é lindo, na teoria é maravilhoso, na sala de aula, professor Juarez, deve ser esplendoroso. É como direito penal, na teoria é uma maravilha, mas na prática é bem diferente. Isso também. O tal do negócio jurídico processual, com todo respeito aos processualistas civis, é lindo na teoria. Mas imaginem só, no nosso processo, meu e da senhora, nós vamos convencionar que o prazo de contestação é de 60 dias. O prazo de réplica é de 30 dias. E a gente vai poder ouvir 10 testemunhas para cada fato, tudo bem? Não tem problema, o juiz não tem nada para fazer mesmo. Ele pode ouvir. E nós não vamos ouvir 10 num dia só, porque isso é cansativo. Então a gente vai ouvir 2 num dia, 2 no outro e 2 no outro. Vamos ampliar o prazo de recurso, vamos ampliar o prazo de contrarrazões, vamos dizer que alguns bens são impenhoráveis, vamos fazer um negócio jurídico processual. Ou seja, criamos o nosso procedimento, que nos agrada para o nosso processo. Se a justiça já não funciona com um procedimento único, e agora é um procedimento só, o procedimento comum, nem o sumário mais existe, como é que ela vai funcionar? Se cada parte, se cada advogado começar a criar o seu procedimento, o seu negócio jurídico processual. Acho que não vai dar bom resultado. Mas no processo civil eles gostam dessas coisas, que usem, abusem, mas que não tragam isso para o processo de trabalho. Isso é incompatível com o processo de trabalho. Absolutamente incompatível. Eu não consigo conceber negócio jurídico processual dentro do processo de trabalho. Não dá, por causa do princípio inquisitivo e a própria instrução normativa 39 do TST diz isso. Uma coisa muito interessante que veio com o novo Código de Processo Civil e que os processualistas civis acham muito importante,
alguns processualistas do trabalho também têm achado muito legal, muito bonitinho, que tem uma roupagem de princípios muito forte, uma roupagem técnica muito forte, e dizem as más línguas que foi feito para nós, professor Jair, para nós. A desconsideração da personalidade jurídica foi feita para a justiça do trabalho. Porque esses juízes do trabalho são loucos. Tem um da sexta vara aqui, o cara é doido, varrido. Quando as empresas vão lá, coitadinho, o advogado da empresa já chega assim, o que eu vim fazer aqui? Pois bem, criaram um instituto civilístico de desconsideração da personalidade jurídica, com todo um ritual, um procedimento para assegurar àquele sócio a sua plenitude de defesa. E eu reconheço, nós somos um pouco drásticos mesmo. O juiz do trabalho tem a mão muito pesada, muito forte. É difícil. Eu não queria estar na pele de um sócio, de um ex-sócio, que vai ser atingido por uma execução, vai ter penhorado seus bens, e depois é que ele vai poder se defender. Para dizer que ele não tem nada a ver com aquela história. Realmente é difícil, muito complicado. Existe essa situação, mas existe aquela do sócio que administra a sociedade desde sempre, que não honra as obrigações trabalhistas, que sabe que não vai honrar e que tira todo o patrimônio da sociedade e transfere para o seu nome, para o nome de laranja ou de goiabas e assim por diante. Então nós temos situações díspares, diversas, de sócio que merece realmente proteção, que para ele esse instituto seria muito bem-vindo e muito bem aplicado, mas para sócios cafajestes que tiram todos os bens da sociedade, transferem para laranjas e querem se escudar, não querem cumprir as obrigações trabalhistas. Como separar uma coisa de outra? É muito difícil, extremamente complicado. Dá para aplicar este instituto? Dá para aplicar ele no processo de trabalho que lida com verbas trabalhistas? Vejam só, como ele funciona? O juiz do trabalho, então, que tentou executar a sociedade e não teve êxito, não pode simplesmente desconsiderar e ir atingindo bens do sócio. Por esse procedimento, que deve começar a pedido da parte ou do Ministério Público, uma vez havendo pedido de desconsideração, o juiz suspende o processo, cita os sócios têm 15 dias para apresentar uma defesa, eles podem pedir a produção de provas, o juiz vai ter que designar uma audiência de instrução para a colheita de provas, aí o juiz finalmente pode decidir pela desconsideração ou não, mas uma vez o juiz decidindo pela desconsideração, ainda cabe agravo de instrumento, artigo 1015 do novo Código de Processo Civil, artigo 137, 138 do novo Código de Processo Civil. E só depois que o tribunal, então, confirmar essa decisão, é que o juiz poderia penhorar bens dos sócios. Isso seria lindo, maravilhoso, se nós estivéssemos em outro país. Imaginem só vocês, se o reclamante pede a desconsideração, o juiz suspende o processo e cita o sócio. Sócio, meu querido sócio, venha se defender. 15 dias para se defender, audiência para instruir, o juiz decide, agravo de instrumento para o doutor Pitas julgar lá no nosso tribunal. O doutor Pitas, não, tem que desconsiderar mesmo. Tá certo? Desconsidere. Um ano depois, a gente finalmente tem a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Aí agora vamos buscar bens dos sócios. Surpresa! Onde estão os bens do sócio? Não sei. Sumiram, desapareceram. Essa é a triste realidade brasileira. Tem gente muito honesta, e graças a Deus a maioria é muito honesta, mas tem uma cultura brasileira que é inaceitável. Esse país não melhora por uma série de coisas, por políticos ruins, mas porque a nossa sociedade ainda tem gente que quer levar vantagem em toda e qualquer circunstância. Esse sócio vai desaparecer com todos os bens, e quando a gente tiver trânsito em julgado dessa decisão, a gente fatalmente vai ter uma surpresa desagradável, não vai encontrar bens na sociedade. Por isso, então, a gente vai aplicar isso? Vai. O juiz do trabalho é muito inteligente, o juiz do trabalho é criativo, o juiz do trabalho é modesto ainda. Inteligente, criativo e modesto. A modéstia é a principal característica. Olha como é que a gente vai aplicar esse trem.
A gente aplica, mas não aplica. O TST, inclusive, disse isso textualmente na Instrução Normativa 39. O que nós vamos fazer? Nós vamos, de ofício, declarar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Então, no processo de trabalho se aplica, mas pero no mucho. Pero no mucho não se aplica. Como se aplicar? Lá precisa de pedido. O juiz não pode nunca fazer isso de ofício. Seria arbitrário, absurdo. No processo de trabalho, o juiz pode fazer de ofício. Primeira coisa que já muda. Segunda coisa, se o juiz fizer isso de ofício, ele dá a oportunidade de defesa, ele cita o sócio se defende, bonitinho. Se for na fase de conhecimento, não cabe recurso de imediato. Se for na fase de execução, que é onde a gente aplica esse trem, cabe agravo de petição sem garantia da execução. Já começou a desvirtuar o processo de trabalho. Não existe agravo de petição sem garantia da execução. Mas permitiram. Mas não tem problema. Porque no finalzinho da Instrução Normativa 39, o TST diz o seguinte: você pode dar medida cautelar de ofício para garantir a execução, para prevenir aquele sumiço que pode acontecer. O juiz, então, não só declara de ofício, mas já dá uma medida cautelar de arresto, uma medida cautelar de indisponibilidade dos bens, e aí ele cita o sócio. Você quer se defender? Se defenda à vontade. Você quer 15 dias? Não, você quer 30? Te dou 30 dias para se defender, não tem problema. Quer produzir prova? Vamos produzir provas, vamos marcar audiência. Os bens já estão apreendidos, o valor já está bloqueado, já está à disposição do juízo, não há problema. Plena garantia de defesa, pleno contraditório a partir disso. Então, esse é um dos exemplos em que a gente aplica algo do processo civil que tem que ser aplicado, mas do nosso jeito, à maneira trabalhista. Isso está no artigo 6º da Instrução Normativa 39. Não estou inventando nada. É assim que o juiz da sexta vara faz, é assim que outros devem estar fazendo. Quanto tempo eu tenho? Já passou, né? Posso falar? Mas as minhas colegas vão ficar até meia-noite. Então, não se preocupem, eu só terei até as 9 horas. Depois das 9 horas, as minhas colegas começarão. Brincadeira. Brincadeira. Não é problema. Hasta amanhã está tudo bem. Sim, tá bom. És um chiste. Sim? Bom. Olha o que eles fizeram no Código de Processo Civil. Eles quiseram ensinar o juiz a fazer sentença, doutor Pitas. O senhor que tem sua larga experiência. Vamos aprender a fazer sentença. Vocês, juízes, são muito ruins. Vocês não sabem fazer sentença. E eu sei que tem umas sentenças por aí muito ruins, não tem? Substituindo no tribunal desde 2011, para minha honra, eu tenho percebido que o trabalho da grande maioria dos colegas é um trabalho extraordinário. Extraordinário. Mas realmente a gente pega alguns juízes que fazem umas sentenças difíceis, complicadas, que a gente não sabe bem o que foi decidido, se foi decidido ou se bem decidido. Por isso, então, acho que no processo civil a coisa estava bem complicada, bem difícil, e aí os processualistas civis se reuniram e vamos dizer, agora existe um checklist para que o juiz possa observar, verificar se a sua sentença é boa ou não é boa. Artigo 489 do novo CPC. A sentença, a decisão interlocutória, o acórdão, só serão devidamente fundamentados, sob pena de nulidade, se o juiz atender a esse checklist. Ele não pode se limitar a indicar, reproduzir ou fazer paráfrase de ato normativo sem explicar a relação com a questão decidida. Então, não posso citar o artigo, não posso só transcrever o artigo e não posso nem fazer paráfrase, dizer de outro jeito, alternando as coisas, mudando as frases. Não posso. Eu tenho que explicar a relação disso com o caso concreto. Concordo. Não há nenhum problema quanto a isso. O juiz realmente não pode. Decido com base no artigo 630. Decido com base no artigo 300 do CPC dar a tutela antecipada. Quais pressupostos do artigo 300 do CPC lhe dão fundamento para você dar essa tutela antecipada? A tutela antecipada é uma tutela que, como o próprio nome diz, antecipa a eficácia final.
os efeitos da decisão de mérito. Então, o juiz não pode ficar dando tutela antecipada sem fundamentar a sua decisão. Não pode só citar o 300 do CPC, não pode transcrever, ele tem que relacionar isso com a causa, com o caso concreto. O juiz não pode empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar a incidência disso no caso concreto. Concordo, não pode mesmo. Justa causa, princípio da dignidade humana e tantos outros conceitos jurídicos indeterminados, o juiz tem que explicar por que está aplicando esse instituto. Porque senão fica uma decisão vaga, uma decisão ruim. E princípio da dignidade humana, como tem sido usado em algumas vezes, pode ser usado para improcedente ou para procedente, né? Tem umas sentenças que você não sabe. O juiz aplicou o princípio da dignidade humana, mas você não sabe o que aconteceu no processo e qual era a dignidade que ele estava querendo preservar. O juiz também não pode invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Sabe aquele modelo que o juiz tem? Vocês já viram isso? Eu nunca vi, mas disseram que tem. Que tem um modelo, que ele aplica aquele modelo para qualquer decisão. Para dar justa causa, para rejeitar a justa causa, e serve até para equiparação salarial também. O modelinho está ali pronto, bonitinho, e feitinho, e o juiz não pode. É o tal do pretinho básico. As mulheres já sabem, né? Não pode ter o pretinho básico que serve para qualquer festa, para qualquer ocasião. A decisão do juiz também não pode ser um pretinho básico. Tem que ser uma decisão para cada caso, para cada processo. Até aí, tudo bem. Mas a coisa começa a piorar. O juiz não pode deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, infirmar a conclusão do julgador. Impossível isso no processo de trabalho. Impossível. O processo de trabalho lida com 20, 30 pedidos, é diferente do processo civil. Não dá para exigir isso no processo de trabalho. É impossível. A gente faria uma sentença por dia. E a corregedoria nos cobra muito mais que isso. E as partes nos cobram muito mais do que isso. Não dá. E isso leva à ineficiência. Bastaria o advogado criterioso enfiar vários temas que às vezes não tem nenhuma relação com a causa. O juiz teria que se pronunciar sobre cada um desses temas, cada uma das teses, sob pena de nulidade da sua sentença. Inviável, impossível. Nem no processo civil isso vai vingar. O próprio Superior Tribunal de Justiça já está firmando jurisprudência, como era a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o juiz só tem que decidir as teses que influem diretamente no resultado do processo. Repito, só tem que decidir as teses que influem diretamente no resultado do processo. Aquilo que é irrelevante, o juiz não tem que apreciar, não tem que julgar. Mas o juiz não pode se limitar a invocar precedente de súmula, sem identificar os fundamentos determinantes da súmula. Meu Deus, que exagero. Que exagero. Eu vou ter que pegar a súmula, ver os precedentes dela, para dizer que caso que ela foi pensada, para ver se aplica no caso. Então deixou de ser súmula. Então não precisa de súmula mais. A súmula é o extrato, a suma, o resultado de uma questão jurídica, de uma questão fática, que foi submetida ao judiciário. De tanto julgar aquela matéria, ele sumulou. É isso. Imaginem só intervalo intrajornada. Súmula 437 do TST, posso estar equivocado quanto ao número, porque eu sou péssimo para guardar número. O que a súmula do intervalo diz? Olha, se não der 1 hora, tem que pagar 1 hora extra. Não é só o que falta, é 1 hora. E é hora extra, tem natureza salarial, reflete em outras verbas. Está tudo escrito lá. O que mais que eu tenho que dizer? Se eu valorei a prova e disse, o cara só tinha 15 minutos de intervalo, se eu aplicar a súmula 437, eu já posso condenar a tudo isso. Não tem que explicar por quê, porque a súmula é autoexplicativa. Não tem o menor sentido. E ainda não parou. Ainda mais. O juiz não pode deixar de seguir enunciado de súmula de jurisprudência sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto. Faça-me o favor. Então, o advogado que não está aqui nessa sala, mas tem muito advogado por aí que se confunde. Às vezes ele cita uma súmula de adicional de insalubridade, ele está pedindo adicional de periculosidade. Às vezes ele cita uma súmula de equiparação salarial, ele está pedindo, na verdade, diferenças salariais com base na convenção coletiva. Não dá, não dá. Portanto, esse dispositivo é
inaplicável no processo de trabalho. Para resumir, não podemos aplicar o 489. Mas tem 2 artigos que eu adoraria aplicar. Adoraria. As audiências iniciais não podem ser feitas com menos de 20 minutos. E as audiências de instrução não podem ser feitas com menos de 1 hora. Eu adoraria aplicar esses 2 dispositivos. Então, se a gente quiser fazer uma audiência inicial de conciliação, a gente tem que marcar de 20 em 20 minutos. E se a gente quiser fazer uma pauta de instrução ou de UNA, a gente tem que marcar de hora em hora. Não posso marcar mais de meia em meia hora. Esses 2 dispositivos são fantásticos. Se aplicam no processo de trabalho? Não dá para aplicar. Não dá porque a gente lida com verbas alimentares. A prática trabalhista demonstra que, em muitos casos, uma inicial pode ser muito bem feita com 10 minutos, uma instrução pode ser muito bem feita com 30 minutos. Portanto, esses dispositivos afrontam o princípio inquisitivo do processo de trabalho. Nós não podemos aplicar esses dispositivos. Prazos em dias úteis. Os advogados ficam doidos com isso. Porque na Justiça Federal é em dias úteis, na Justiça Estadual é em dias úteis, nos juizados é em dias úteis, só nessa maldita Justiça do Trabalho que esses juízes não querem aplicar as inovações. E querem dizer que lá não é em dia útil. Todos os dias são dias de praticar atos judiciais, são dias corridos. O TST nos ajudou. Instrução normativa número 39. Esse artigo é inaplicável no processo de trabalho, porque a gente tem o artigo 775 da CLT. No processo de trabalho, os prazos são corridos. Portanto, não dá para fazer contagem em dias úteis no processo de trabalho. Eu até queria aplicar, acho que não teria nenhum mal maior, seria bom para os advogados, haveria uma padronização, mas o próprio TST diz que não se aplica na Justiça do Trabalho. Também não se aplica a tal da cross-examination. Nossa, o cara vem lá de Minas Gerais, com dor de garganta, falando com essa voz anasalada, atrapalhando a palestra brilhante que virá na sequência das nossas ilustres conferencistas estrangeiras, e vem falar que não se aplica no processo de trabalho a tal da cross-examination. Mas no processo civil agora é moda, né? Perguntação direta. Então agora, no processo penal já tem desde 2009, no processo civil já tem desde março. Por que perguntar para o juiz perguntar para a testemunha ditar para o juiz ditar para a secretária de audiência? Uma vez em Araraquara eu passei uma vergonha danada. Eu estava uma briga lá se eu deferia ou indeferia as perguntas, e aí a testemunha virou para a minha secretária de audiência e falou assim, deixa eu responder direto para você? Perde tempo demais. Olha lá. Ele fica discutindo, você vai perguntar ou não vai perguntar. Aí pergunta, eu respondo para ele dita para você. Não, vamos ser mais práticos. Eu falei, tá certo, o senhor tem razão. O senhor tem muita razão. Então, em princípio, não seria mal-vindo. Isso aí seria até bem-vindo ao processo de trabalho. Mas eu temo que os advogados por aí, não essa plateia seleta, vai ter dificuldade de lidar com esse trem. Muita dificuldade. Aquela perguntação direta, conduzida, aquela perguntação direta, ensaiada, preparada, que o juiz vai ter que ficar interferindo todo momento para dizer, doutor, o senhor está induzindo, doutor, o senhor está induzindo, doutor, o senhor já trouxe a resposta. É complicado, extremamente complicado. No processo civil pode funcionar, porque lá tem 1, 2, 3 pedidos. No processo de trabalho a gente tem 20 pedidos ou mais. São muitas matérias fáticas para a instrução. Por isso que eu acho que andou bem o TST em dizer que esse dispositivo também é incompatível com o processo de trabalho. Então não se assustem, se vocês chegarem lá e for aquela ladainha, pergunta, repergunta, passa aqui ou não. Nós temos ainda o sistema presidencialista, não se aplica a cross-examination no processo de trabalho. Enfim, considerações finais, porque ninguém aguenta mais. A única coisa que eu queria dizer é, desculpa vocês pela correria, pela forma como foi a exposição. Eu realmente tive uma semana bem atribulada, mas espero que a gente faça o processo de trabalho crescer com esse novo Código de Processo Civil. Agora as pessoas estão revisitando a CLT, artigos da CLT que a gente nem sabia que existiam, ou que estudou só na época do concurso, a gente está redescobrindo. Nós estamos fazendo todo um trabalho, artigo por artigo, se aplica ou não se aplica no processo de trabalho, e a gente está tendo umas descobertas muito interessantes.
muitos artigos na CLT que estavam ali, que eram bons, que a gente poderia estar aplicando já e deixava de aplicar. Aquilo que for bom, a gente deve aplicar. Mas é a hora da gente reafirmar a excelência do processo de trabalho, a autonomia do processo de trabalho, definir de uma vez por todas quais são os princípios específicos do processo de trabalho. Porque o que importa, na verdade, é que esse processo seja cada vez mais efetivo, cada vez mais célere. Esse eu acho que é o nosso papel, de discutir, de verificar, de identificar como é que o processo de trabalho pode melhorar à luz do processo civil. Muito obrigado pela atenção. Bien, boa tarde. En primer lugar, quiero agradecer al presidente, Paulo Ortega Boschi, y en él a todos los integrantes que hicieron realidad este simposio, a ustedes por estar presentes, y sin lugar a dudas estamos todos presentes por dos causas, estuve pensando. Una es para intercambiar conocimientos de cada país, para mejorar y tener una mejor justicia, y por otra parte estamos todos unidos por la ley del amor, sin duda con la loable causa por la que estamos aqui. Ela está cumprimentando a todos e a organização do evento, na pessoa do seu presidente, e também e ela disse que, eu subentendo que ao ouvir as palavras do doutor, ela também está agregando um outro fator ao que ela vai falar, que é a busca pela justiça e também pelo compartilhamento de melhores soluções para os processos, e em especial o caso de mobbing. El mobbing, sin lugar a dudas, es un fenómeno nuevo en América Latina, de reciente conceptualización y judicialización, y entraña una serie de conductas que son muy variadas, que pueden ir desde el hostigamiento social, como son sus denominaciones diferentes, hostigamiento social, psicosocial, acoso laboral, psicoterrorismo. En realidad es una epidemia de este siglo XXI que puede causar a cualquier persona que trabaja, ya sea en forma ascendente, descendente o vertical. El problema del mobbing es que es una conducta que trae consecuencias muy nefastas en el trabajador, consecuencias que pueden llevarlo inclusive al suicidio. Bem, ela está dizendo que no processo de mobbing, vários fatores são os causadores das consequências que o trabalhador e a sociedade pode sofrer. Também que atingem desde o mais alto nível até o mais laboral possível, até o cidadão, e também que são diversas essas causas, que são as convulsões sociais, o psicoterrorismo, esse assédio que o trabalhador sofre no seu ambiente de trabalho e as preocupações que ele tem no seu dia a dia. Sin embargo, debido al gran avance de las investigaciones del mobbing, dentro de los riesgos emergentes de trabajo, algunos países lo han catalogado dentro de él. Otros países inclusive lo han incorporado dentro de una figura del Código Penal, y otros países directamente no tienen ninguna legislación. A especificidade do mobbing, ela pode ser enquadrada dentro do Código Penal do país, e também em muitos países não existe em nenhum lugar, nenhum tipo de lei onde isso daí é enquadrado. E complementando, o mobbing é uma coisa tão séria que pode levar o cidadão, inclusive, não só a doenças sintomáticas, mas ao suicídio também. Las conductas que puede generar el mobbing, si bien son conocidas por todos, es dable destacar que es el descrédito público de la víctima, incluyendo sistemáticamente errores, comparándolo con otros compañeros de trabajo, por ejemplo, en presencia de esos compañeros de trabajo,
la crítica a sus aspectos de la vida privada e incluso a la personalidad del trabajador. Pues se comprenden, ¿me puedo seguir? Bueno. El problema del mobbing en realidad está no solo en las conductas, las consecuencias nefastas que tienen en el trabajador, sino en la posibilidad de la dificultad de la prueba para enfrentar un juicio administrativo en primer lugar puede ser, y después llegar a instancias judiciales. Respecto de la dificultad probatoria, por lo menos en Argentina, se admite todo tipo de pruebas, pero es muy difícil obtener las pruebas, dado que por lo general la prueba más importante sería la testimonial, la de los compañeros de trabajo que ven a esa persona que está sufriendo, que está acosado, que hace el trabajo, vuelve a hacer el trabajo, se está despersonificando. Entonces ese compañero de trabajo difícilmente saldrá como testigo en un juicio por mobbing. En segundo lugar, lo que debe hacer el trabajador es juntar prueba documental. La prueba documental especialmente va a estar referida a las órdenes que pueda, generalmente el más común de los mobbing es el que se hace el del superior al inferior, no obstante que también hay el del inferior al superior y de los pares, ¿no? Pero el trabajador debe ir juntando, colectando todos esos medios de pruebas, papelitos, instrucciones, órdenes, rayaduras, enmiendas, todo eso son documental que puede servir en un juicio y que puede acreditar el acoso laboral. Por otra parte, la gran prueba documental es el certificado médico de las consecuencias que ha tenido esa persona con el acoso laboral. Lo malo de esta epidemia es que se manifiesta después de que el daño ya está causado. Se manifiesta después de 6 meses como mínimo de hostigamiento psicológico diario. Por lo tanto, al año esa persona está destruida. ¿Qué debe hacer esa persona? Ese trabajador que se siente acosado. Yo creo que en el auditorio habrá más de uno que en alguna oportunidad se sintió acosado o con estas consecuencias de mobbing. Trabajando en la justicia, dentro de la justicia, yo veo mucho, siento mucho mobbing. Es en América Latina, Argentina, el país más alto que tiene, según los índices estadísticos que demuestran la realidad de mobbing. Y también lo novedoso, o me resultó muy extraño, es que los índices más altos los tienen los países del primer mundo. Finlandia, Suecia, en mobbing. Es como una paradoja, una contradicción, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Munirse de la documental, en primer lugar, de todo lo que va a servir para un juicio e inmediatamente debe recurrir a un psicólogo para que lo ayude a enfrentar ese proceso de estigmatización que está sufriendo, de hostigamiento, porque durante 6 meses puede aguantar, pero 1 año, 2 años y más va a depender del carácter, de la fortaleza espiritual, física y psíquica de esa persona. Con respecto a la prueba, entonces en Argentina por lo menos se admite la prueba documental, la testimonial y los indicios y las presunciones. Y como novedad se ha incorporado la doctrina y la jurisprudencia. No sé si ustedes conocen lo que se conoce como la teoría de las pruebas dinámicas. La teoría de la prueba dinámica consiste en que debe probar
no solamente el que tiene la responsabilidad de probar, sino aquel que esté en mejores condiciones para probar. Entonces, si un trabajador le hace un juicio a su jefe, a su superior jerárquico, si el jefe puede presentar las pruebas para acreditar que no hubo acoso. Se llaman cargas probatoria de la teoría de la prueba dinámica. Argentina lo usa mucho, si bien no tiene legislación federal, porque sabemos que coexisten dos tipos de leyes, las federales y las provinciales. Hay una ley federal que está a punto de salir, que va a regir en todo el país. Por su parte, las provincias, algunas tienen legislada expresamente el mobbing como un delito, un delito laboral, y otras no tienen legislado. No obstante ello, en el 2007 se ha creado a nivel federal una oficina especial para atender todos los casos de acoso laboral que puedan tener los trabajadores. Los medios de prueba, la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Traté de reducir al máximo. Es necesario también, por otra parte, que el trabajador sepa que tiene un derecho humano fundamental, que el derecho al trabajo es su derecho humano fundamental y nadie tiene derecho a avasallarlo, a dignificarlo, a humillarlo. Llega un momento en que esta persona se despersonaliza y se cosifica, se siente tan mal, se siente tan humillado, se siente perdido. Entonces, ahí donde debe recurrir, en primer término, a un psicólogo que lo ayude. En segundo lugar, a un asesor jurídico. Y en tercer lugar, bien podrían en este evento poder recurrir al sindicato. El sindicato, como un organismo más fuerte que el trabajador individual, puede presentarse a hacer una demanda contra, o por lo menos una intimación, para que cese ese comportamiento hostil que tiene el empleador con el trabajador. Por último, quiero hacer propias las palabras de Nelson Mandela en el prólogo del informe mundial sobre la violencia y la salud, de que muchas personas que conviven con la violencia casi a diario lo asumen como normal, como natural, cuando no debe ser así. Es posible prevenir el acoso laboral, así como reorientar por completo las culturas que imperan. Debemos ser, pues, incansables en nuestros esfuerzos para hacer frente a las raíces de la violencia y transformar de esta manera el legado de la violencia que nos tocó vivir en una experiencia aleccionadora. Realmente el trabajador no debe olvidarse que no está solo, tiene que pedir ayuda. Ayuda a sus compañeros, ayuda a sus familiares, ayuda al psicólogo. No debe callar, esta situación no puede soportar. Entonces debe tener como prioritario que es su derecho humano fundamental, consagrado tanto en las constituciones respectivas de los países como en los pactos internacionales a que se fueron adheridos. Nada más. Pues bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Trataré de ser muy breve y lo más clara posible, porque creo que la primera barrera en la que nos encontramos es el idioma, pero espero hablar lo más detenidamente posible, de tal manera que se nos facilite a ambos, para mí explicarles y a ustedes entender. Pues antes que nada, mucho gusto. Soy Ana Laura Islas Román. Vengo a hablarles de un tema que es parece que sea nuevo, pero no. ¿Cuál es la diferencia?
que ahora tiene un nombre, ahora tiene una determinación y lo llamamos mobbing. Como ya nos dieron el favor de adentrarnos en el tema, ¿en qué consiste? Yo haré un breve análisis de la incorporación del hostigamiento laboral al sistema jurídico mexicano con relación al artículo 1 constitucional. Okay. Bueno, aquí tenemos una definición de Marie-France Irigoyen, que fue la primera que hizo el término, o una que determinó qué era el acoso. Entendemos por el acoso el lugar de trabajo. Hay que entender cualquier manifestación de conducta abusiva, especialmente de los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos que pueden atentar contra la personalidad. Debemos de entender para esto que en el mobbing tenemos principalmente 3 tipos. ¿A qué se refiere estos 3 tipos de mobbing? Que se puede dar de manera descendiente, horizontal y ascendiente. ¿En qué se define el descendiente? El descendiente es cuando tenemos un patrón y el patrón acosa laboralmente y directamente a los empleados. Ese es el descendiente, de arriba hacia abajo. El horizontal entendemos que se da, puede ser a nivel jerárquico, entre gerentes o si hay alguna como sociedad o entre empleados. Entre empleados se puede dar horizontalmente. Y ascendiente, ¿en qué consiste? El ascendiente principalmente es cuando los empleados pueden producir también el mobbing, pero a nivel jerárquico, o sea, hay mobbing o acoso de empleados a su superior. Entonces, ¿a qué viene? En la Ley Federal de Trabajo, que es la que regula las relaciones laborales en México, se hizo una modificación muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque antes en nuestra legislación solamente se podía hablar sobre el acoso sexual. Debe de quedar muy en claro que el acoso sexual no es lo mismo que el acoso laboral. Lo que aquí deriva es que mucha gente lo confunde. Entonces, es un poco difícil que el trabajador se pare. Entonces, existe esta conducta sin tener como que algunas sanciones de por medio, porque el trabajador no sabe que tiene como que la solución o el acceso a su defensa. Entonces, aquí en el artículo se adiciona que el hostigamiento hace una separación del acoso sexual. Se entiende que el hostigamiento es el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa con conductas verbales, físicas o ambas. Se puede también en físico. Acá es muy importante, pero si recordamos que hay 3 tipos de mobbing, el descendiente, horizontal y ascendente, si nos regresamos a la modificación al artículo 3 bis de la Ley Federal de Trabajo, solamente aquí especifica que el descendiente que se da del patrón a los trabajadores, ahí habría una consecuencia, pero no incluye, que esta sería como que una observación a la nueva, a la reforma que hicieron, porque no está entonces especificando de manera horizontal. Entonces, ¿de qué manera regulan entre los trabajadores? Y de manera ascendiente, porque también se puede dar el caso de los trabajadores que pueden hostigar al jefe. Ahí entonces no hay ninguna sanción para el trabajador. Entonces, sería como nada más la observación al artículo 3, al artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo. Esta es la realidad que se vive en México. Y hubo una reforma también en materia de derechos humanos en México que se dio en el 2011. Cabe observar que en esta reforma hace fundamentalmente a los derechos humanos, el cual tutela los derechos del trabajador como persona, y también la misión principal de esta es proteger, salvaguardar, pero también sancionar. Pero si encontramos vacíos
dentro de esta reforma no existe como que el total cubrimiento para todos los tipos de trabajos que hay en México. Entonces, queda tal cual un poco inconclusa y también un poco careciente de salvaguardar todos los derechos de todos los trabajadores. Entonces, hasta ahorita, esta fue la reforma en el 2012. Hasta el 2014 se dio la primera demanda bajo este término de mobbing, el cual la sentencia salió con fallo porque principalmente no hubo testigos y las pruebas, hay mucha falta de credibilidad para poder incorporar que realmente se da un mobbing. Entonces, lo importante de esto es difundir la información para que el trabajador sepa que tiene los medios de defensa, que ya no nada más se acusa de la manera sexual, sino también que de laboral. Entonces, esto es muy importante y pues bueno, sin más, es la realidad que se vive en México. Les agradezco a todos su atención. Só aproveitar para que o Dr. Jair dissesse uma palavra, vamos fazer uma conclusão ao menos, não é? Logo ele que também foi convidado de última hora, tá? Ninguém mandou ele aparecer aqui. Apareceu, subiu. Na verdade, eu agradeço a deferência. Eu vim como visitante prestigiar as palestras dos colegas Zé Antônio e a doutora Amanda e me pediram para sentar aqui e acompanhar. Então, para mim é uma deferência, eu agradeço realmente. Eu estou há 10 anos em Ribeirão Preto, eu vim de Piracicaba, estou aqui na USP de Ribeirão Preto, fui recebido por amigos já quando eu vim para cá, e um deles foi o Zé Antônio, que hoje é amigo, irmão, então eu acompanho, eu sou um seguidor, né, vou mandar até aquele esquema que é o clube de perseguição do Zé Antônio, aí realmente é uma pessoa que me passa bastante ensinamentos. E ele é o nosso colaborador na USP, né, no curso de pós-graduação, e também doutor pela USP, então a gente tem um apreço muito especial. E também o doutor Lima, né, que não está aqui nesse momento, mas que me recebeu aqui em Ribeirão Preto já no início, é amigo, já esteve comigo várias vezes na USP, realmente pessoas que eu tenho um apreço, um carinho especial e agradeço realmente essa oportunidade e me coloco à disposição do sindicato para quando precisar, estarei também à disposição para fazer esse trabalho social, né, estar junto com a comunidade. E realmente, cada vez que eu assisto a palestra de Antônio, eu aprendo alguma coisa, né? Hoje eu aprendi coisas importantes. Por exemplo, o meu passaporte eu vou esconder dele. Né? E também que o meu Facebook eu vou cancelar, porque o judiciário está vigiando o Facebook, né? Veja como é importante uma palestra jurídica, o quanto a gente aprende, né? Então, essas coisas são importantes. Eu aprendi hoje coisas boas aqui. Cumprimentar as colegas do México, da Argentina, viu que realmente nos trouxeram grandes ensinamentos. Eu espero poder vê-las novamente, vou deixar um cartão meu com vocês. E espero que essa atividade seja feita mais vezes. Aqui em Ribeirão tem uma cultura interessante. A UNAERP faz eventos interessantíssimos, bons eventos, com a participação de todos. A FAP faz eventos bons também. E nós temos eventos importantes também na área jurídica e sempre procurando atender a comunidade. A extensão universitária é o papel social da universidade, né? E nós, principalmente como servidores públicos, temos uma obrigação maior de trazer esse retorno social. Então, me coloco à disposição sempre, né, que precisar e vir realmente. Mas hoje foi assim, de improviso, mas eu adorei. Fiquei muito feliz, muito contente por poder fazer parte dessa mesa seleta com pessoas excelentes. Muito obrigado. Muito bem.